Olá, você sabe qual é a maior riqueza que Jesus deixou aqui na Terra? É a presença viva, real e ressuscitada de Jesus na Eucaristia. E é esse tema que hoje nós vamos estar batendo um papo bem gostoso aqui no nosso podcast. Seja muito bem-vindo, meu nome é Ricardo. Nós somos o Apostolado Eucarístico da Divina Misericórdia, uma organização religiosa de fiéis aqui da Arquidiocese de Maringá. Seja muito bem-vindo, fica conosco aqui até o final, que nós vamos estar tratando desse tema com mais profundidade. Para você que não conhece nada sobre o assunto ou que conhece só um pouquinho, nós vamos estar aprofundando mais sobre esse tema. Fique com a gente até o final. Para bater um papo aqui com a gente, nós trouxemos novamente a presidente fundadora da organização, Neide. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Ricardo. Que bom estarmos juntos aqui para falar que ele está vivo. Ele está muito vivo. E nós estávamos falando antes aqui da gravação, né, Neide, que parece que você estava aqui ontem, né? Passou bem rápido. E já passou um tempo, né? Realmente, a vida passa rápido. É bom que passa rápido, que logo a gente vai para o céu, né? Isso. A gente quer ficar com ele para sempre. Tá aqui com a gente também, Valéria, Priscila, já é de casa. Meninas, mandam um oi pessoal de casa aí. Olá, bom gente. Vou estar contando a respeito da experiência de vocês com a presença de Jesus na Eucaristia, né? Sim. E Priscila, queria falar um pouquinho com você, como que foi a repercussão do outro podcast a respeito da Santíssima Virgem Maria, como que foi essa divulgação do podcast anterior? Nós estamos gostando muito da experiência do podcast, né? Além de ser um bate-papo muito gostoso, a gente aprende cada vez mais, a gente senta aqui para conversar e sai daqui mais rico, né? Mais cheio do que a gente chegou. E na última vez nós fizemos um podcast sobre Maria, que foi muito bom, né? Muito doce. Nós aprendemos também bastante com ele. Tá tendo uma repercussão bem legal. E o pessoal pode se inscrever também nas nossas redes sociais. Sim, né? sim. Nós temos o canal um perfil no Instagram, edm.maringá. Lá a gente publica todos os dias evangelho, frases do diário. Nós trabalhamos todos os dias nele, nenhum dia fica sem postagem. Os podcasts são no YouTube, também no canal do EDM, no YouTube. Todos os meses nós estamos fazendo, uma vez por mês, essa é a frequência, sempre no final do mês. Então, tá todo mundo convidado para participar com a gente. E o pessoal pode ir curtindo, né? Você que está vendo o vídeo aí no YouTube. Gente, sempre. Por compartilhando. favor, dá um joinha lá pra gente, porque nós percebemos que o número de pessoas que assistem é bem maior do que o número de pessoas que curtem. Se as pessoas curtirem, compartilharem, esse conteúdo chega para mais pessoas. Isso. E fica divulgado sempre, né? E deixar os comentários também ajuda, né? Ajuda. Os comentários ajudam a gente a crescer. Ajuda a gente a saber como que a gente está se comportando aqui. Se a gente precisa melhorar muito, só um pouquinho. É isso aí. Então vamos para o nosso tema, né? A gente vai estar aqui em casa batendo um papo. Neide, não tem como a gente começar a falar sobre a Eucaristia sem falar um pouquinho a respeito da última ceia, né? Como é que é a nossa fé? Por que nós cremos? O que é a Eucaristia para o pessoal que está em casa, que não conhece bem o assunto, mas que ficou curioso aí com a nossa introdução? Olha, tão assim profundo, né, falar sobre a Eucaristia. E eu estava aqui pensando, em 2013 eu estive, né, em Jerusalém e nós fomos conhecer o ambiente, né, onde foi a última ceia, né? E, Ricardo, é uma mística de fé, né? Nós devemos ter uma fé inabalável, porque Jesus esteve naquele lugar. Jesus esteve em Jerusalém, Jesus pisou naquela terra e Jesus celebrou a Santa Ceia. Ele escolheu um local, né? Olha, pensa, nós escolhemos estar aqui hoje, né? Em nome dele. Ele escolheu estar conosco já há mais de 2000 anos atrás, lá naquele local, para fazer de uma vez por todas e para sempre a última ceia. E a eterna ceia. E a ceia que só vai finalizar no céu. Então, falar de Jesus na última ceia, né, teríamos que ficar aqui o dia todinho para falar um pouquinho, né? Mas para dizer para você que está nos ouvindo, é realmente, verdadeiramente, o Senhor se sentou à mesa e deu o seu corpo e deu o seu sangue. Privilegiados foram aqueles, né, que estavam com ele à mesa. Contudo, sabe quem está na mesa hoje com o Senhor? Nós.
Nós só não estamos em Jerusalém, mas nós estamos sentados à mesa do Senhor a cada Santa Missa. E a cada Santa Missa, o Senhor está ali, renovando, eu não vou dizer, rememorando, vivendo, estando presente, se fazendo presente verdadeiramente, Ricardo, olhando nos nossos olhos, nos convidando para receber o corpo e o sangue dele. Nós podemos falar que a liturgia, a Santa Missa, é a Nova Jerusalém, né? Amém. Nossa, muito. É a Nova Jerusalém. E para recordar um pouquinho, né, Neide, a questão do pessoal que está nos ouvindo, né? Como que se deu com relação às palavras de Jesus nas Sagradas Escrituras, né? Para ver onde vem esse fundamento da nossa fé, a respeito da crença, né? Da presença real de Jesus no pão e no vinho, né? Que já deixam de ser pão e vinho, mas se tornam o corpo e o sangue de nosso Senhor, né? Sim. Fala um pouquinho a respeito das palavras de Jesus no momento que ele antecipa o seu sacrifício na cruz, que se daria na Sexta-feira Santa, mas na Quinta-feira Santa, um dia antes, ele sabendo que iria ser crucificado, né? Ele quis na última ceia antecipar esse sacrifício e ali com o pão e o vinho na mesa, ele ofereceu sendo o seu corpo e o seu sangue, né? Nós temos isso presente nas Sagradas Escrituras, né? Sim. Sabe que desse relato, né, que estão os evangelhos, eu separei Mateus. É apenas uma palavrinha que toca e atravessa a minha alma sempre, que é quando o Senhor diz assim: tomai e comei, isto é o meu corpo. É no presente, é agora, é nesse momento, é a cada Santa Missa. Não é isto foi ou isto será na eternidade. Não. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu-o, partiu-o e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomou depois o cálice, rendeu graças e deu-lo, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue. Não o significa, sangue da nova aliança. Símbolo, né? Não simboliza, não é um faz de conta, mas não, né? É, Ricardo. E será que... Por que nós colocamos dúvida nisso? Eu falo nós no mundo, na nossa geração. Por que nós colocamos dúvida? Porque nós queremos causar confusão com uma palavra tão clara. Simples, né? Direta, né? Direta. Então, o desafio hoje é a gente... viver essa verdade, porque já está aqui, né? Há 2000 anos já está aqui, né? E todos os santos da igreja que viveram até o dia de hoje são convidados a crer verdadeiramente, sinceramente, profundamente. Então, eu gosto de falar que no tempo da história da salvação, é a minha vez. É a tua vez, Valéria. É a tua vez, Priscila. E a tua vez, Ricardo, de fazer a diferença e crer que essas palavras do Senhor é vida, é verdade, e elas não vão passar. Mesmo que o mundo não creia, mesmo que ninguém dê atenção a essas palavras, ela está acontecendo todos os dias. E o Senhor está cumprindo a parte dele, né? E aí temos 1 milhão de milagres eucarísticos no mundo afora, né? Em todos os países, podemos até dizer assim, confirmando, porque o Senhor vem sempre em auxílio à nossa fraqueza, confirmando essas palavras. Confirma. Que este é meu sangue e este é minha carne. E ele mesmo diz: eis que estarei convosco todos os dias. Essa promessa se cumpre na Eucaristia, né? Se cumpre perfeitamente na Eucaristia. A Igreja Católica Apostólica Romana tem 2000 anos passando tantas provações, tantas lutas, tantas guerras, mas ela nunca deixou de cumprir a vontade de Deus. Hoje, agora, nesse momento que nós estamos aqui, quantas santas missas já foram celebradas e estão sendo celebradas cumprindo esta palavra? O cumprimento dessa palavra. Se o homem acredita ou não, se ele está pondo a vida dele ali, é com cada um de nós. Mas a igreja está fazendo a missão dela, graças a Deus. Essa passagem, né? Tomai e comer, isso é o meu corpo, isso é o meu sangue, e aí Cristo fala, fazer isto em memória de mim, né? Sim. Às vezes algumas pessoas interpretam essa palavra memória como se fosse só
uma recordação subjetiva, né? De pensar, de lembrar, ou às vezes fazer um teatro, uma encenação repetindo o que Jesus tinha feito ali, mas esse memória do grego, né, anamnese, também o mesmo sentido do hebraico zikaron, ele é no sentido de tornar presente, de atualizar, né? E é aquilo que Jesus estava fazendo na última ceia. Ele antecipou o sacrifício que aconteceria no dia seguinte, porque ele sabia que ia ser crucificado, ele sabia, né? E foi crucificado pela nossa salvação, pela remissão dos nossos pecados, Sim. E ele antecipou na quinta-feira santa, né? Sim. Ou seja, ele tornou presente naquele momento o sacrifício que aconteceria no dia seguinte. Exatamente. Ele antecipou. Então, o memória, no sentido do grego, em que foi escrito os evangelhos, né, é tornar presente, não é uma recordação subjetiva, ou fazer de conta, ou simbolizar. Ele pegou o pão e falou, isto é o meu corpo. E pegou o cálice do vinho, isto é o meu sangue. Né? Ele ofereceu o pão e o vinho, sendo o corpo e o sangue dele. E a igreja, Ricardo, ela faz exatamente o que Jesus pediu para ser feito. Exatamente. Todos esses 2000 anos, mais de 2000 anos, a igreja faz esta verdade máxima transubstanciar nas mãos do sacerdote. Olha que coisa extraordinária, estrondosa. Não cabe no nosso entendimento humano. Né? Por isso que pelos olhos da fé, né? Logo que o padre acontece a transubstanciação, ele diz, eis o mistério da fé. Sim. Não é? Toda a nossa fé, aliás, toda a nossa história de salvação é uma questão de fé. Porque Jesus, ele fez a parte dele perfeitamente. Toda a história da salvação que nosso Senhor trouxe para nós, não até mesmo a Eucaristia, mas todo o caminho que Jesus fez desde a concepção no ventre santo e imaculado da Virgem Maria até, né, a morte na cruz e a ressurreição, Jesus deixou como máxima de fé para nós. É fé, porque eu preciso acreditar que Jesus existiu. Porque tem tanta gente que fala até assim, mas quem prova que Jesus existiu? Sabe aquelas pessoas assim, naquele nível, né, que não dá nem para você conversar? Então, tudo é um mistério de fé. Agora, a fé é minha, é comigo. Essa parte é eu que tenho que resolver. Porque o Senhor deixou tudo muito claro. Ele não deixou nada às escondidas. E ele fala, né, no julgamento, sim. Eu falei às claras. E verdadeiramente o Senhor falou às claras. E a Eucaristia está às claras. Até e não pegar tem um dúvida. gancho disso aí, muito importante você estar falando, que ele falou às claras mesmo, no Evangelho de São João, quando ele faz uma comparação clara da Eucaristia com a prefiguração do Antigo Testamento com o maná, que foi dado o alimento, que caiu do céu, que foi dado no deserto. Olha só que interessante. Ele fala, eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram o maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Ou seja, não simboliza. Então, olha o verbo no vivo, futuro, o pão que eu hei de dar. Então, ele já estava falando ali para os discípulos o que aconteceria na última ceia. Exato. O pão que eu hei de dar. Daí, na última ceia, ele pega o pão e fala, isso é o meu corpo. Aqui ele já está falando, esse pão é a minha carne. Não representa, não é símbolo, não significa, é a carne, né? E aí depois, olha só, no Evangelho de São João, no capítulo 6, né? A gente está aqui no versículo 52. Aí ele fala, se não comerdes a carne do Filho e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, não a representa, e o meu sangue verdadeiramente bebida. E aí depois, ouvindo isso, era tão pesado essa fala de Jesus, porque ele deixou as claras, como você falou, né, Neide? Aí no versículo 60 fala assim, muitos dos seus discípulos ouvindo disseram, isto é muito duro, quem o pode admitir? Porque eles entenderam bem o que Jesus estava falando, que não era símbolo. Era um ato de crueldade. Eles acharam assim, nossa, mas como comer carne e beber sangue? Isso é canibal, isso né? Seria, como assim aconteceria, né? Tanto era assim que eles entenderam bem o que Jesus estava falando. Muito bem colocado, Eles Ricardo, entenderam, isso, era isso mesmo que Jesus estava falando, não era símbolo, né? Até nesse momento não ficou dúvida. Não ficou dúvida. E no versículo 66, olha só, desde então muitos dos seus discípulos, aqueles que estavam seguindo já Jesus, se retiraram e já não andavam com ele, porque não quiseram. Não conseguiram. Eles entenderam o que Jesus estava falando, que era para comer a carne, era carne mesmo, o pão que ele ia dar, sim, e era sangue mesmo, a bebida que ele daria, e acharam pesado demais. E aí Jesus
Se Jesus quisesse Se não se fosse retratar, isso- se não fosse isso, ele até se retraria. Não Exato. era isso que eu Calma, quis dizer. gente, Mas calma, ele ele não ia se fazer- justificou. Não. Ele falou assim, ele não se justificou e olhou para os 12 e falou Olha aqui, olha, isso. quereis vós também retirar-vos? Vocês também querem ir com eles? Aham. Ou seja, Nossa. Jesus não retratou, falou, não é isso que vocês entenderam, está errado. Não, era isso mesmo. E aí Jesus falou assim, vocês também querem ir embora? Não, Falou não, para os nós 12, não né? queremos, nós não queremos. Então veja, A quem iríamos nós, né, Senhor? então isso, Aonde a palavra de iríamos Deus nós? está claríssimo, que Aham, ali justo. Jesus na última ceia estava dando o pão e o vinho como verdadeiramente comida e bebida. Não era símbolo, não representava, não era encenação. Ele estava antecipando nas espécies do pão e do vinho aquilo que nós fazemos na Santa Missa, né? Que era o sacrifício dele na cruz, o seu corpo e sangue que estaria ali presente, dado por nós, para a nossa salvação. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, essas palavras vivas que nós temos hoje, em cada Santa Missa, a oportunidade de receber vivo Jesus presente na Eucaristia. E isso vai se repetir até que ele venha novamente, né? Na Até sua que vida ele gloriosa. É. Bom, Então, olha, gente, e por que que nós estamos tão frios na fé? Será que faltou o Senhor fazer alguma coisa? Não. O não. acostumado, né? Tem todo dia missa, ou eu não reconheço a importância disso na minha vida. Acho que Jesus está me fazendo um favor e vou de qualquer jeito, ou vou quando quero. Passo né? batido, não sei nem o que está acontecendo. Eu estava me lembrando, Ricardo, que quando... Estava me lembrando lá em casa, que quando assim, eu comecei a olhar, né? A olhar melhor para a direção do Senhor, né? Eu percebi que na igreja todo mundo entrava, né? Nós católicos, né? E fazia aquele... Um amigo, uma vez, muito tempo atrás, falou assim, parecia um coicinho de... sabe? De mula. Dava aquele coicinho. Eu também fazia, né? Eu também Todo mundo fazia. fazia, você Todo também, mundo né? fazia, eu fazia também. Então o pessoal entra, faz aquele sinal da cruz beijando, joga um beijinho, né? Assim, tá. Quando eu entendi que Jesus está lá, no sacrário, que aquela tentativa, né, de reverência que, né, as pessoas estavam fazendo era para dizer, né, que Jesus está lá, menino do céu. Eu falei, gente, Que vergonha. que loucura é essa? O que a gente está fazendo? Né? Entra até mascando chiclete. Tem gente que entra. Né? Eu pensei, meu Deus, se o Senhor está aí, se é Ele, se é o Mestre, né? Se é o Jesus de Nazaré, Meu Deus. se é o Jesus, o Filho de Maria, Criador se é o de Deus tudo, né? Todo-Poderoso de todos os tempos, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, né? Aquele que voltará e que todos os olhos verão, como está na palavra. Eu não posso chegar na igreja e simplesmente fazer um cumprimento desse. Né? Então, vamos aprender? Então, vamos colocar os dois joelhos no chão e vamos fazer uma reverência, né? Que a altura nunca vai ser, né? Não tem como. Mas vamos fazer no mais profundo do nosso ser, dizer, Senhor, cheguei. Eu vos Que adoro, bom né? que o Senhor está aqui. Senhor, eu creio. É o Senhor que está aí. E aí, Ricardo, eu comecei assim uma disparada, né? Procurando igreja sempre, né? Por onde eu passava, eu falava, tem uma igreja. Vou lá pelo menos saudar o Senhor. Né? Neide, mas você falando agora, eu lembrei assim, eu já fui aquela católica bem morninha, né? Que a gente fala, né? Acho que todos nós Né? somos. Daí eu falei assim, eu só fui crescer, vai entender a grandiosidade da Eucaristia Não quando eu entrei no apostolado. Oh, louvado seja Deus. Aí que eu bom. fui realmente entender. Assim, adoração para mim, eu falei assim, adoração? Não, para Por mim, na quê, minha né? vida Pra não, quê, na né? minha Existia. vida não Aham. existia. Aí conforme você vai lendo o que está no que Jesus falou no diário, é um show de de passagens falando sobre a Eucaristia e nos momentos de adoração. Aí que eu fui crescer realmente nessa parte, porque era aquela coisinha que você falou também. Muitas vezes mal a sem- gente faz a sem reverência, né? noção Porque tem nenhuma. vergonha, porque alguém tá olhando. Fala A gente é assim, muito é. condicionado.
ao que a sociedade impõe, ou que o outro tá fazendo. Ele tá O fazendo costume, assim, eu vou fazer né? assim Toda também. A família sempre fez assim, né? Sim. E aí chega, começa a bater papo com o outro do lado, né? Não conhece bem a nossa fé. Não se conhece. A nossa fé é riquíssima. Não falta nada na Santa Igreja. Não falta nada. você O olha que e você falta fala- é a gente crescer e compreender profundamente o que traz nossa igreja. Você citou o diário. E por que para Santa Faustina Jesus falou tanta coisa e tantas palavras fortes sobre a Eucaristia? Né? Eu fico pensando sempre, né? Não seria porque ela se dispôs Ela a se abriu. conhecer realmente, a se aprofundar? Então, se nós pensarmos assim, o convite hoje é para nós. Até porque ela escreveu o diário para nós. Porque para ela, a experiência que ela estava tendo, não precisava escrever. Não precisava. Foi para hoje, né? Para os nossos tempos, né? E ela até Jesus diz pra resistiu. Ela, né? Escreve, minha filha, escreve. Ele sempre fala. Porque muitas almas vão muitas beber almas desta vão. fonte. Né? Então, nós somos hoje essas pessoas convidadas a fazer a experiência de Santa Faustina. E eu sempre fico imaginando assim, né? Eu sempre, na verdade, eu sempre acreditei que eu devo fazer minha experiência como você deve fazer a sua, como cada um de nós devemos fazer. Porque também nosso Senhor na Eucaristia, ele não olha a multidão. Também. Mas ele olha olho no olho. Ele olha o Ricardo que chegou. Ele olha o Ricardo que veio para se encontrar com ele. E mais que isso, você não é uma pessoa única. Jesus também. Sim. Jesus na Eucaristia, Ricardo, é uma pessoa. É um relacionamento, não é nada É frio, um né? homem. É um Deus. Ele está ali perfeitamente, completamente ele. Ele não mudou, ele não é outra pessoa daquela que viveu na Terra. Não, ele é o mesmo. E eu tenho uma lembrança que lá atrás eu ganhei um livro que não sei se vocês conhecem, chama-se Milagres Acontecem de Fato. É um livro da irmã Bride McKenna. Ela era uma religiosa da Ordem das Clarissas. E ela tinha uma disciplina com o Senhor, como religiosa, de 3 horas por dia de adoração. Né? Então, ela vivia aquela vida dela, né? 3 horas se encontrando com Jesus na capela, os dois, né? Naquele relacionamento de intimidade mesmo. E um dia ela foi pregar um congresso, se eu não me engano, foi nos Estados Unidos, não tenho bem certeza aqui, mas tem o livro, vocês podem comprar o livro que vocês vão ver tudo detalhadamente. Milagres acontecem de fato. E aí, eu não sei o que aconteceu lá, que faltou um pregador para um horário determinado. Né? E aí chamaram ela, né? Chamaram ela para ir fazer a pregação e ela aceitou, né? E eram quanto tempo a pregação? 3 horas. 3 horas, né? Então, tá bom. Ela foi, se comprometeu, né? E à noite, aí isso foi, né, lá no fim do dia, tal, para o dia seguinte, e à noite, aliás, no outro dia de manhã, ela abre a porta do quarto e tem um padre de plantão na porta do quarto dela, ela falou, né? Ele falou, olha, eu não dormi essa noite. O Senhor me mandou dar um recado para você. Eu não imagino do que se trata, mas você vai entender. E ele pediu para que falasse para você assim que você se levantasse. Como pode você se comprometer num horário dando para uma outra situação um horário que já estava comprometido? Nossa. O horário que ela foi pregar era o horário que ela Ela estaria ficou com Jesus. paralisada. Ele falou, para mim não faz sentido, mas você deve saber do que se trata. E aí ela foi para a capela e o Senhor falou para ela, eu fico te esperando no nosso horário. No horário que você ofereceu para mim, eu estou te esperando. Ricardo, ela teve que desmarcar aquela palestra e era para muitos sacerdotes. Era uma conferência. E Deus corrigiu. Lição, hein? Deus corrigiu ela severamente, né? E ela aí deixou isso tudo e foi pro horário dela. Sobretudo Então, porque ela nem deve ter pedido licença, vamos dizer assim, para Jesus, né? Ela Não. simplesmente desmarcou Foi bom e você lembrar, é Jesus é uma verdade. pessoa, Isso né? mesmo. Ele ficou esperando ali, né? Olha Então, será que Jesus, essa pessoa na Eucaristia, foi só com a irmã Bride McKenna? Não.
Será que foi só com Santa Faustina no diário? Quantos dias, quantas noites, quantos meses, quantos anos a gente já abandonou o Senhor no sacrário, Quanto né? tempo eu tenho que te esperar ainda, Neide? Um dia Jesus falou para Faustina, né? Até quando eu tenho que ficar te esperando? E quando ele fala isso para você, que ele coloca isso no seu coração. A gente está falando de testemunho aí, Valéria. Conta um testemunho com a Eucaristia aí para nós. Não, quando eu cheguei no apostolado, Jesus, quando eu conheci, né, primeiro dia que eu fui, Jesus já estava lá exposto no Santíssimo Sacramento lá. Ele já olhou para mim e falou assim: que bom que você veio. Uau! Demorou, mas Só chorei a tarde toda. Suave. É porque a palavra atravessa. A palavra do Aí, Senhor atravessa a alma. esses tempos atrás, eu tava, comecei as coisas, digamos assim, não vou falar mundanas, né, gente? Porque não é assim, dessa maldade, né? Não tava por aí perdida, tá, gente? Mas eu tava, assim, saindo com algumas pessoas, indo para alguns lugares, e aquilo começou a ficar pesado. Não tava legal. Tava igual Santa Faustina, ainda Aí, no baile. e aquilo, eu falei assim, aí eu comecei, aí você começa, assim, para não, né, o que eu vim fazer aqui, né? Aí, na última vez, Jesus falou assim, até quando eu vou ter que te esperar? Uau! Não é? Ele está vivo. Ele é real hoje, agora, na nossa vida. Na história da salvação é minha vez de se encontrar com o Senhor, de crer com toda a potência da minha alma, do meu ser. É agora. A nossa vida vai passar, depois vai ser outra alma que vai ter esse convite. Agora é minha vez. E a gente fica desperdiçando isso, não é? E eu fico pensando assim, por mais que a gente conheça a palavra, que é, né, é o próprio Senhor, a palavra é o Senhor, né, o verbo se fez carne, né, e habitou entre nós. Então, a palavra de Deus é o Senhor, está viva. Mas eu, Ricardo, preciso fazer minha experiência. E vocês que me conhecem um pouquinho sabem que eu sempre falo e acredito nisso mesmo. Não adianta eu conhecer a irmã Brígida McKenna pessoalmente, e eu conheci, tá? Olha só. E também, não adianta eu conhecer a Santa Faustina, se ela estivesse ainda aqui, pessoalmente, e ficar maravilhada com o testemunho dela, se eu não tiver o meu. Sim. Né? Então, eu devo fazer também. O que muda a vida do outro, depois de conhecer a palavra de Deus, né, e se comprometer com ela, é também fazer a experiência da intimidade com Jesus. E eu fico imaginando que tudo que Jesus quer na Eucaristia é essa intimidade. É eu ir lá me encontrar com Ele, é eu sair do meu tempo, sair da minha vida, sair do mundo agitado, corrido, sair da minha correria, sair dos meus compromissos e assumir um compromisso com o Senhor. Eu preciso assumir. Não dá, gente, para nós ficar falando de Eucaristia, Ricardo. Não dá para saber que agora está sendo celebrada a Santa Missa no mundo inteiro, né? Mesmo nos países que é noite, tem missas à meia-noite, tem missas 3 horas da madrugada, tem missas 7 horas da manhã, tem missa ao meio-dia, né? E em todas elas, Nosso Senhor eu vou dizer assim, se desloca do trono do céu, onde Ele é Deus Todo-Poderoso, e vem até nós, e vem até o trono. E não querer fazer essa experiência, né? Que é o altar, e a gente fica lá de bobeira. E ele até diz para Quantas vezes você faltou na missa? Muitas. Vamos responder para nós, no nosso coração. Quantas vezes nós deixamos de ir à Santa Missa por nada? Não por nada. Quantas vezes? Diversas. Não é? Então, assim, a gente poderia falar, a palavra de Deus, ela está, né, repleta. Desde o Velho Testamento, como você citou, né? Desde o maná, com Moisés, já era a Eucaristia, até hoje. A Santa Missa no Vaticano, com o Papa Francisco, ou aqui na nossa catedral, nas nossas paróquias, né? Tudo isso não teria sentido se eu não quiser fazer a minha experiência com o Senhor. Vai passar na minha vida um mar de graças e eu vou estar desperdiçando. Então, por isso que eu acredito. Correndo o risco de perder a salvação, né? Nossa. Porque para viver com Ele é preciso comer da sua carne e do seu sangue, né? Jesus foi claro. Senão né? não teremos parte com Ele. É assim que está na palavra, né? Então, importantíssimo conhecer? Claro que é. Importantíssimo ir à Santa Missa, fazer minha experiência?
com certeza. Mas muito mesmo, é eu ter do meu coração, de dentro para fora, o desejo sincero e trabalhar com esse desejo para se aproximar do Senhor. Mas Teve a calma lá que decisão, nós né? vamos falar isso mais Teve a tarde, né? Não A gente é? já puxou um Sim, gancho eu- aqui, mas nós vamos Assim, tratar eu já dessa... sou Como viver essa apressadinha. intimidade, né? Tem assunto. Tem assunto bastante, mas já que a gente já está na fileira dos testemunhos, conta Sim. uma testemunho com a Eucaristia. Imagino que você deve ter vários, mas conta um bem forte Pega aí para um bem nós. caprichado. Né? Um bem Eu vou caprichado. Olha, deixar- então eu vou deixar dar- pra mais tarde. Eu vou dar continuidade na experiência com o livro, né? Milagres acontecem de fato. Porque naquela época, eu acho que faz uns 20 anos por baixo, eu não conhecia, né, assim, a história da irmã, né, Brígida Mackenna, não conhecia nada. Me deram aquele livro, eu li, fiquei encantada. E tá bom, passou um tempo. Imagina o que Deus... Não, Deus, ele move o mundo por causa de uma alma, sabe disso, né? Sim, sim. Uma alminha só para ele larga tudo, como tá lá no Evangelho da ovelha, né? E eu falo assim que aconteceu isso. Eu soube que essa irmã, Brígida Mackenna, vinha pregar no Brasil. Ah, tá, mas o Brasil, que tamanho que é o Brasil, né? Pois é, mas não, ela vinha em Maringá mesmo. Meu Deus. Nossa. Gente, eu fiquei assim, estarrecida. Veio ela e o padre Kevin, que acompanhava ela e era o diretor espiritual. E ela veio no no Parque de Exposição, Francisco, né? O Chico Neto, o Para exposição. Né? Parque de Exposição mesmo. E eu morava muito pertinho ali, num condomínio de prédios, né? E eu falei, meu Deus, Dá pra é ir a pé. hoje que eu não vou perder nada, já fiz inscrição, já, né? E no dia estava chovendo tanto, estava assim, caindo o céu de água e graças, eu tenho certeza, né? Tá bom, chegamos lá, né? Fui com uma amiga minha, depois eu vou te contar quem que era minha amiga. Até cedo. Então, e eu fui, né? Nós duas fomos, era muito perto da nossa casa, e estava lotado, né? E a irmã estava né, lá no palco, né? Pregando. E veio, assim, na minha cabeça, que nem um raio, um pensamento, assim, mas muito rápido. Veio assim, eu vou pedir um sinal para o Senhor. Se ele estiver mesmo aí, né, como a irmã fala, né, eu vou pedir um sinal para que a irmã fale de São Francisco de Assis. Porque não é possível que o Senhor está me vendo aqui sentada nesse monte de cantinho, gente. com essa multidão que tem lá no parque, vocês sabem que é aquelas camadas de escada, né, arquibancada, e a gente num cantinho estava lotado. Eu falei, Senhor, né, será que o Senhor está me vendo aqui? Eu, né, a minha pessoa? Então eu pedi esse sinal, mas foi muito rápido, né, é aquele pensamento. E aí eu fechei o pensamento e a irmã abriu a boca lá no palco e disse assim, bom, então agora eu vou fazer uma síntese, nunca esqueci essa palavra, nem sabia o que significava, mas eu aprendi lá. Eu vou fazer uma síntese da vida de São Francisco de Assis. Do nada, ele falou isso. Olha só. Gente, eu tive uma reação imediata. Grito. Não, eu naquele tempo eu não gritava, eu grito agora. Eu comecei a chorar compulsivamente. Mas eu comecei a chorar tanto, assim, que eu só abaixei a cabeça e a pessoa que estava comigo, ela, Neide, o que está acontecendo? Neide me chacoalhava e eu com a cabeça assim, debruçada, e chorando, desesperadamente. Eu não tinha como falar para ela. Porque nem estava cabendo dentro do meu coração e nem estava cabendo no meu entendimento. O Senhor dá uma resposta tão clara, tão nítida. E aí, quando eu levantei a cabeça, o padre Kevin estava que teve com que desenhar, um né? ostensório e ele falou, ninguém precisa sair do lugar. Vocês podem ficar porque eu vou passar em cada uma dos anéis da arquibancada, e o Senhor passou. Para quem não sabe, o ostensório é onde reserva, né, isso. o pão eucarístico, né? Exatamente, aonde leva-se a hóstia, né? E ele passou ali, Ricardo. Eu fiquei, acho que assim, uma semana em êxtase. Eu posso dizer para você que eu estava fora de mim, assim. E até hoje, essa experiência com Jesus na Eucaristia remete no meu coração ainda assim, uma grande força, sabe? Você estava falando desse testemunho, eu lembrei do meu, né? Você falou Ai, que bom. dessa Eu coisinha, tô como um pensando em raio foi no outro. meio.
Eu tive uma experiência muito semelhante a essa questão aí. Eu, por volta do final do ano de 2009, foi um período que eu fiquei afastado da igreja, estava morando em outro país, fora, e voltei para Maringá, e ali busquei novamente, né, confissão, vida sacramental, e eu estava bem logo depois, assim, no início, que eu voltei para Maringá, numa adoração, estava tendo, né, junto com o Santíssimo, Jesus exposto ali no altar, numa capela, e estava sendo conduzido. Uma pessoa lá na frente estava conduzindo. E eu estava assim, lá no fundo, sentado na cadeira, olhando de frente para Jesus, presente ali na Eucaristia. Quieto, assim, sem rezar, sem falar nada, simplesmente olhando, assim, né? E aí eu estava já há muito tempo pedindo uma libertação pessoal de uma questão minha, nas orações e tal, que estava me incomodando muito. E não tinha recebido, né? E isso me veio a lembrança quando eu estava olhando ali para Jesus, né? Eu falei assim, não vou pedir não. Eu conversando comigo, né? Na minha cabeça. Não, eu não vou pedir não. Só que daí veio um pensamento assim, e tudo eu pensando, né? Não falando ainda com Jesus nem nada. Só pensei, eu falei, olha, por que eu não vou pedir? Aí olhando para ele, né? E conversando comigo na minha cabeça, né? Ele é o mesmo Jesus que curou os leprosos, que fez andar os paralíticos. E esse tipo de pensamento veio uma paz no meu coração. E aí eu lembrei do que você falou, como um raio. Foi no mesmo instante, a pessoa que estava lá na frente, conduzindo a adoração, sem nem poder imaginar, ela proclamou a libertação que eu estava pedindo. Mesmo porque não tinha como ela imaginar, porque ainda estava no seu pensamento. Eu nem poderia saber. E não foi aquela coisa, será que foi para mim? Não, porque foi algo muito específico. Então meu coração não duvidou. Ali eu criei, né? Que a libertação veio e depois... Nos outros dias eu vi claramente que isso tinha acontecido mesmo. Então foi uma experiência muito marcante, porque foi assim, não deu nem, acho que nem um segundo, eu não sei nem como explicar, porque foi só pensar, e hoje eu vejo, né, que fiz ali um ato de fé, na época eu nem sabia direito, mas foi simplesmente por ter olhado e feito assim um pensamento de crer que ele estava ali presente. E foi proclamado lá na frente a libertação que eu estava querendo. Eu achei isso, eu nunca me esqueci, porque foi algo muito forte e marcou a minha vida. E é bem assim, né? Ele fala com a gente em primeira pessoa. E é muito assim. Exatamente. A gente fala ele complementa. É muito assim. Já aconteceu vários testemunhos na minha vida também. Mas um bem vivo, assim, na Santa Missa, que já aconteceu, foi um período que eu estava com uma amiga doente, né? E... ela é uma pessoa de missa diária, né? Então, naquele dia, ainda eu conversei com ela no WhatsApp, perguntando como ela estava, e ela falou assim, a coisa que eu mais sinto é não poder ir na Santa Missa. Aí, na hora que eu estava na Santa Missa, na hora da comunhão, eu pensei nela, né? Falei, pedi para Jesus mandar um anjo levar a Eucaristia para ela, porque ela precisava, ela não podia sair de casa, né? E aí, naquele momento, eu fui para a fila da comunhão, e era o sacerdote que estava distribuindo a Eucaristia. E ele pegou, assim, a Eucaristia e ele passava os dedos, assim, na partícula, porque tinham duas. E ele tentava soltar de todas as formas. Ele tentava soltar, ele olhava pra mim, tentava soltar. Daí ele até falou baixinho, ele falou assim, eu vou ter que te dar assim. E ele me deu 2 Eucaristias. Naquela hora, eu senti no coração não dá a resposta. Duvidar, né? Não tem como. A resposta no momento, naquele momento, muito rápido, igual vocês estavam dizendo, como um raio, né? Sim. Ele me deu a resposta de que ele realmente concedeu o meu pedido. Atendeu o seu pedido. Sim. E Nosso Senhor é detalhista. Por isso que eu falo, ele não olha para nós na multidão. Né? Ele olha a multidão, porque mas ele poderia entregar você. Essa Eucaristia em silêncio, claro, para minha amiga, né? Sim. Assim, espiritualmente, em silêncio. Exatamente. Eu não ia saber. Mas ele fez questão de me mostrar. O detalhe, Deus, ele é detalhista e ele cuida de nós nos detalhes. Né? Então, quanto mais a gente se abrir, né? Mais o Senhor vai fazer e mais nós vamos enxergar. Por que Santa Faustina enxergou tanto? Porque ela se abriu, porque ela desejou, porque ela buscou, porque ela estava ali aos pés dele. Ricardo, às vezes ela tinha 1 minuto para adorar o Santíssimo Sacramento. Ela parava na porta da capela e aquele 1 minuto era a adoração dela, mais profunda e mais sincera. Entende? Neide, 1 minuto. E o já que a Eucaristia é uma pessoa viva, é um relacionamento que nós temos com Jesus, sim. né? Nós vamos abordar dessa intimidade daqui a pouquinho com ele. Eu ia comentar isso. Se assim, a gente tem um amigo, um filho, um esposo,
né? Lá no apostolado, vamos citar. Digamos que a Neide fica 2 meses sem ir para as reuniões, para a formação, para a Santa Missa no apostolado. A gente acaba perdendo um pouco o vínculo, assim, se afastando um pouco. Verdade. Por mais que a gente ame Muito aquela bem pessoa, colocado, a gente se afasta um pouco, porque a gente deixa de conviver. E assim é com Jesus. Quanto mais a gente convive, mais íntimo a gente fica, não é? Sim. Muito bonito isso que você Tá falando disse. de adoração, Exatamente Neide, isso. eu lembrei que uma notícia bem quentinha. Agora, segunda-feira, essa semana, no dia 19, Sim. o Papa Francisco, durante a missa, ele se dirigiu aos membros do próximo Congresso Eucarístico Nacional que vai ter nos Estados Unidos. E ele falou exatamente do tema de adoração eucarística. Trouxe essa fala dele, que é bem curtinha, mas Sim. que se encaixa aqui para nós, né? Tá. Olha o que ele disse. Acredito que nós, nestes tempos modernos, perdemos o sentido da adoração. Precisamos recuperar o sentido de adorar em silêncio. A Eucaristia é a resposta de Deus à fome mais profunda do coração humano, a fome de vida verdadeira. Vocês, bispos, devem catequizar os fiéis para a oração de adoração. Nossa. Nós que estamos Ricardo. falando de adoração aqui, Neide, fala um pouquinho para nós o que é adorar e a importância do Papa falando para nós, a nossa igreja, de retomar a adoração. E aí a gente pode também pegar o gancho do que ele falou, adoração em silêncio. Né? Depois eu quero citar uma fala do Bento XVI, depois Excelente. que você falar. O que é adorar? Bom, se ele é Deus E ele está presente. e ele está vivo, ele é uma pessoa e ele me espera, né? Eu só posso ter uma alegria sincera e profunda de ir ao encontro dele. Ele é tudo que ele é. E eu já consegui compreender isso na adoração, não é verdade? E se eu não compreendi, eu já estou ouvindo alguns irmãos ensinando esse caminho. Então, adorar é me encontrar com aquele que é. É me encontrar com aquele que me espera. Adorar é me encontrar com o meu Criador, o meu Senhor, aquele que eu amo e que muito mais do que esse meu amorzinho, né? Que às vezes a gente tem um amorzinho, ele me ama. Ele me ama sem estar me condenando e me julgando e me culpando. Adorar é entender isso, Ricardo, que é o Senhor que está lá e que Ele me espera. E me espera com muita alegria. Ele não me espera para falar, você fazendo as coisinhas erradas. De novo aquilo ali. Não! A gente entendeu isso lá para trás, se atrapalhou, não é, na nossa vida? Achou que ele estava sempre... que eu pensava que o dedo de Deus era gigante e ficava 5 sempre metros. ali assim, ó, tô vendo o que você está fazendo. Não é nada disso. Eu vou dizer uma vez, no grupo de oração, que eu, né, comecei a participar no grupo, eu levava as crianças para o colégio de manhã e voltava e ia para a igreja, né? O sacrário estava lá, e daí conheci o grupo de oração e tal. E aí um dia o pessoal falou assim, olha... tem que pôr, quem quiser vir na vigília, né? Então põe o nome e tal. Acho que eu até falei da outra vez. E eu pus meu nome 6 da manhã na vigília. Né? E a vigília era para ficar com Jesus no sacrário, mas eu não sabia. Acho que eu contei isso, eu estava para vocês. E foi uma experiência assim, sabe o filho que chega perto do pai e está meio ressabiado? Naquele dia foi assim, né? Porque eu não sabia o que estava acontecendo. Mas o Senhor começou a me treinar. Né? Então, a adoração também é um treinamento. Né? Logo depois disso, ele me deu um sonho. E o sonho era eu entrando na igreja, chegando lá na frente, era onde eu participava mesmo. O sacrário era colocadinho na parede. E no sonho eu chegava no sacrário, aí ele falava, deita. Aí eu deitava, e aí ele veio e me cobriu, pôs o cobertor até no ombro e falou assim, seja sempre como uma criança. E assim eu fui compreendendo devagar, no dia a dia, né, o que é adoração. Então, adoração é me encontrar com aquele que é, aquele que está vivo, aquele que me espera. E que cuida de você. E que cuida de mim como um pai cuida de uma criancinha bem pequenininha, bem indefesa, bem sem entender as coisas. E devagar nós vamos compreendendo e vamos crescendo. Né? Agora, quando o Papa Francisco
fala o que ele falou aqui, né? Ontem, vamos dizer, nessa semana, segunda-feira, eu penso, Ricardo, que o céu Tá gritando, né? está gritando, e mais do que isso, está aberto. Sabe aquelas graças especiais que nosso Senhor derrama pela sua igreja e através da sua igreja pelo seu Papa? Né? Desde Pedro até hoje o Papa Francisco, é isso. O céu está escancaradamente aberto para que a gente faça a experiência da intimidade com o Senhor. E quando o céu está aberto, é graça sem contar. Não dá para contar. Não dá para medir. Agora, se você vai lá com uma xicrinha desse tamaninho, debaixo daquele céu aberto, de graça sendo despejada, e você vai encher o quê? A xicrinha. Não é verdade? Então, é conosco. O que o Papa Francisco está falando, eu estou abrindo o céu na autoridade que nosso Senhor dá à Santa Igreja, de agora vai ser um tempo forte e fértil, para que verdadeiramente nós passemos da mornidão a ser uma alma fervorosa. Sim. E não tem como ser fervoroso, Ricardo, na fé, se não passar pela adoração, se não tem encontro íntimo com nosso Senhor na Eucaristia. E esse sentido que ele dá à adoração em silêncio, que ele fez esse destaque, né? Adoração em silêncio, né? Adoração em silêncio, eu acho que, acima de tudo, é um respeito com o Senhor. Sim. Sabia? Diante daquele que é tudo o que Ele é, daquele que me criou, me gerou, que me trouxe a vida, Ele não precisava me trazer a vida. Ele olhou para mim e quis que eu viesse. Né? Então, a generosidade já começa aí. O que eu posso falar? O que tanto eu tenho para dizer? Ouve mais quem precisa aprender, né? E ele tem para nos ensinar. Né? Sabe? Então, silenciar. Você vai ter uma relação íntima ali, uma conversa direta com ele, ali, presente. É no silêncio, gente. Jesus se recolhia para rezar, ele não sempre se afastava para ter aquele momento de oração ali, diante do Santíssimo. E pensar assim, você vai conversar com um amigo, que ele é o amigo dos amigos, né? Bom, se você é com um amigo aqui na Terra, a gente já tem que parar para ouvir o outro, e a gente tem que até fazer silêncio na hora que a gente está falando, né? Parece uma contradição. Mas às vezes a gente reza e tá com a mente distraída, não está nem prestando atenção no que a gente fala. Então a gente precisa se ouvir também. E como que a gente quer que Deus nos ouça se a gente nem ouve o que a gente está falando? Então até silêncio para falar com Deus. E silêncio para ouvi-lo de volta, né? Porque a gente faz da nossa oração, do nosso relacionamento com Deus, só um falatório. Um barulhão total. É uma verborragia, fica falando e não para ouvi-lo. Essa intimidade é uma troca mútua de amizade de nós com o nosso Deus, que é o nosso amigo maior, né? Sim. E, Ricardo, quando nós silenciamos para ouvir o Senhor, Santa Faustina diz assim: hoje eu falei tanto com o Senhor sem sair uma palavra da minha boca. Então, também o silêncio tem é recíproco. Tem um sentido de contemplar com amor, né? E de ouvir detalhadamente o que nosso Senhor está falando. Então, uma fala, uma palavra que o Senhor fala para nós no silêncio das nossas palavras, ela muda toda a nossa vida. E nós demos 4 testemunhos. Os 4, quem falou vocalmente com Jesus? Nenhum de nós. Nenhum dos 4. Uhum. Então, assim, a adoração silenciosa, eu penso que deveria ser a única forma de adorar. Sabia? Eu acho que a única forma de adorar o Senhor profundamente deveria ser no silêncio. Que a gente chega do barulho do mundo, né? A gente tem que se basta de calar para barulho. sair da intimidade, alguma coisa, não é verdade? Sim, é verdade. Pra sair de dentro a oração E basta mesmo. de tanto barulho nosso para nós mesmos, barulho aí fora, né? Barulho de tudo aquilo que a gente traz da nossa vida, do passado, do presente, não é verdade? Sim. Quanta coisa que a gente fica lá atrás ainda. Então não precisa, o mestre está ali, vamos chegar. E outra coisa que eu falo na adoração silenciosa, Ricardo, você precisa encontrar no seu corpo físico qual é a forma que você se sente mais à vontade para adorar. Eu sempre falei isso e eu acredito nisso, né? Eu lembro que na época da primeira capela que eu cuidei com o padre, que eu já falei para vocês, o padre Chiquinho,
Quando estava reformado, ele falou, filha, vamos fazer as cadeiras, mas eu vou pessoalmente com você para a gente mandar fabricar essas cadeiras. Eu falei, nossa, fiquei pensando, meu Deus, né? Mas Para que isso? fabricar uma cadeira, né? Tá. Aí nós fomos em vários lugares, sabe? Até o Padre Chiquinho achar a cadeira, o tamanho, a altura, o conforto, em todos os sentidos, desde quando você senta, até como você encosta, até onde vai sua cabeça, os seus pés. Embaixo ele colocou, olha, gente, que carinho, ele colocou tipo uma gradinha assim, tudo de madeira foi feito, para você colocar seus livros, seu terço, suas coisas, quando você vai para a capela. Adivinha o tamanho da almofada da capela? Eu fiquei assim, ó, da cadeira, dessa espessura assim, ó, o estofado da cadeira. Então, aquela alma era tão adoradora, tão profundamente adorador, que ele sabia tudo que é necessário para a gente realmente adentrar nos átrios do Senhor. Então, a sua forma de sentar, de ajoelhar, de deitar, né? Nossa capela, a gente tem os tapetes, a gente, né, às vezes deita, encosta na parede, na almofadinha. É importante para você acalmar também o seu corpo e adentrar nos átrios da adoração. A gente estava falando aqui do barulho do mundo. O Papa Francisco, né, citou a necessidade da adoração silenciosa. Bento XVI também dizia, no mundo onde há tanto barulho, tanta confusão, é necessário a adoração silenciosa a Jesus escondido na hóstia. Nossa, Bem Deus, profundo, perfeito. Ficou perfeito. Neide, a questão nós falamos um pouquinho assim, os sacrários estarem abandonados, né? Se a gente estivesse vendo Jesus tal como ele está, com os nossos olhos físicos, né? Ressuscitado ali, a igreja de repente teria filas, né? Sim. Teria um monte de gente querendo chegar perto e não ia conseguir. É falta de fé? O que acontece assim com nós católicos? Bom, primeiro eu acho assim, né, que infelizmente a Eucaristia ficou assim como que banalizada, né, a presença de Jesus na Eucaristia, né? Então não se compreende que é o Senhor, como nós falávamos no início, né? Não se compreende. Se olha, se enxerga o que vê. Tem uma aparência de pão, então talvez é pão, é só ali, vou ali na hora da missa, por rotina. Eu né? criei um hábito, e isso é perigosíssimo também, né? Falar sobre isso, né? Fazer um paralelo aqui. Eu lembro que quando eu fui convidada para ser, né, participar da messe, né? Eu lembro que eu fiz uma prece para Jesus naquele dia e foi assim, não me deixa acostumar com a sua presença, né? Para que cada vez que eu fosse servir, né, eu tivesse essa certeza, né? É o Senhor, né? E eu estou ali sabendo que é. Então, eu acredito que falta isso. Em primeiro lugar, olha-se a hóstia e enxerga só a hóstia. Olha-se o pão e enxerga só o pão e pensa-se que é só o pão. A gente vê pelo comportamento das pessoas na missa. E até entrar nesse assunto, pegando um gancho, quais são as ofensas que mais Cristo tem recebido na Santa Eucaristia? É bom a gente conhecer e abordar um pouco disso, para saber o que não fazer, né, como cristão católico, o respeito que nós devemos e o que não fazer e como reparar também essas dores, né, do coração de Jesus, porque o coração dele está pulsando de amor ali presente na Eucaristia. O que um católico não deve fazer? Você comentou a respeito de não receber por rotina, não entrar na fila da comunhão de qualquer jeito, sem amor, sem esse desejo, esse fervor de vontade, né, de querer estar ali com ele, às vezes de modo tíbio, frio, com a alma fria. O que mais que são as ofensas assim que o Senhor tem recebido? Nossa, eu acho que hoje a ofensa pior é a indiferença. Uma das grandes, né, ofensas ao Senhor é justamente a indiferença, né? É nós que temos esse banquete todos os dias, em vários horários do dia, e nós sermos indiferentes. Porque, ó, pensa bem, nós somos amigos e eu não estou nem aí com você. Nossa, eu me lembrei daquela parábola que Jesus conta, que o rei manda os seus súditos irem convidar para o banquete, ele preparou com tanto carinho e eles E o que Todo mundo os tá fizeram convidados desdém, fazem? foram um para o comércio, outros para os seus Cada um com a sua compromissos, ocupação. cada um com a sua ocupação. Olha só. Eu vou para a chácara final de semana. Não, eu vou viajar, vou ficar um mês fora.
E esse um mês você não lembra que Nosso Senhor está lá na igreja. Está lá, onde você foi, tem igreja, tem missa. Né? Então, a indiferença, sabe? Eu penso muito assim, pensa bem, ó, o que mais dói no nosso coração de humano, imperfeito, não é a gente ser rejeitado? Sim. Pensa bem. Tem muitas coisas que nos ofendem. Tem muitas coisas, é verdade. Mas a rejeição, a indiferença, o pouco caso da sua pessoa, eu acho que isso, Ricardo, é o que mais fere. E eu acredito, porque Nosso Senhor também já fez muitas revelações para muitas pessoas santas da igreja, né, dessa questão da indiferença, da frieza, sabe? Do desleixo de acreditar que é o Senhor que está lá. E então, como reparar isso, Neide? puxa vida, nós somos almas reparadoras, né? Nós fomos convidados na obra, né, da organização religiosa de ser almas reparadoras. Então, primeiro, para ser uma alma reparadora, eu tenho que agir o contrário daquilo que eu estou vendo que Nosso Senhor está sofrendo. Amar quem não é amado, né? Exatamente. Sabe o que São Francisco de Assis fazia quando ele via a torre de uma igreja, lá no ano de 1200? A torre, ele não estava vendo a igreja. Naquele tempo as igrejas todas, né, tinham o hábito de... Torres com sinos, né? torres muito altas e a cruz, né? Quando ele, nas missões dele, via a torre, ele ajoelhava com os 2 joelhos no chão e se prostrava para cumprimentar Jesus que estava no sacrário daquela igreja. Ele ia demorar horas para chegar ainda na igreja. Mas quando ele via, ele já fazia isso, né? E São Francisco de Assis, para mim, é uma alma assim, profundamente inspiradora também nessa questão da reparação. Ele viveu tudo nele o que as almas daquela época deveriam viver. Então, ele dizia, o amor não é amado. Então, a melhor reparação, e como nós devemos reparar, é amar o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todas as potências da nossa existência, Ricardo. Com verdade, não com teatro, né? Ricardo, a gente tem um aonde tempinho pra só falar. ele vê. Como que eu vou adorar? Eu posso estar lá ajoelhada quando vocês chegam, eu posso estar lá ajoelhado, não é verdade? Eu posso estar lá diante do Santíssimo, mas a verdade que sai da minha alma só o Senhor está vendo. Sim. Então, reparar é isso, é de dentro para fora, é onde ninguém vê, onde ele está recebendo. Por isso ele falou para Santa Faustina tantas vezes assim, ele chama ela de hóstia. Você é minha hóstia. E ele fala, você sabe o que é hóstia? E aí ele responde, é sacrifício. Então, a gente deve sacrificar o nosso tudo que tem dentro de nós, o que tem fora, o que tem dentro, para reparar Jesus na Eucaristia, né? Sobretudo pelos nossos, Ricardo. Sobretudo pelos nossos. Quantos da tua casa, da minha casa, da nossa casa, que estão distante do Senhor na Eucaristia, que vão à missa na rotina, nem está cumprindo uma tabela. Quantos ferem dando opiniões do que acha certo, do que acha errado, independente do que a igreja ensina? Isso é rejeitar o Senhor, isso é ferir Jesus. Então, a indiferença e o desprezo a Jesus na Eucaristia, para mim, é o mais grave. E de quem sabe que ele está na Eucaristia. Sim. Posso ler só um parágrafo aqui Pode. do diário? Que eu, assim, Santa Faustina, e aqui é um trecho do diário no 1770, que ela, lá para o final do diário, que ela está numa conferência e Jesus vai passando algumas meditações para ela. Olha, né, que ela era já evoluída, Graduada, né? já. Ele falou para ela, agora vais refletir sobre o meu amor no Santíssimo Sacramento. Ali estou todo para ti, com a alma, o corpo e a divindade, como teu esposo. Tu sabes o que exige o amor, uma coisa apenas. Isto é, a reciprocidade. É só isso que ele quer. Ele ama demais. Isso é reparar, ser recíproco a esse Ele amor. ama, ele só quer o amor de volta. Ele não está querendo simplesmente nada demais, né?
Então, como eu reparo, Nada, sendo tudo. retribuindo a esse amor que ele tem já por mim na Verdade, Eucaristia, porque ele está vivo. A gente tem um tempinho para falar um pouquinho das aparições de Fátima, Ricardo? Fique à vontade. A gente estava falando agora de Santa Faustina, né? Que já era uma nessa fase um pouco mais graduada, né? Só que já foi ensinado a adoração, a reparação e a súplica para crianças muito pequenas, né? Quando, antes da aparição de Nossa Senhora em Fátima, que é uma aparição aprovada pela igreja, os pastorinhos receberam a visita do anjo, que na primeira vez chegou já dizendo para eles não terem medo, né? Porque imagina, né? Você tá ali brincando com as crianças, de repente apareceu uma figura que até Lúcia diz que ele era feito de neve, porque ele era branco como a neve e o sol transpassava ele, né? Deixando ele brilhante. Tamanha era a verdade do coração deles. A primeira vez que ele aparece, ele fala para eles não terem medo, se diz o anjo da paz, ajoelha, se prostra por terra, coloca as mãos e a cabecinha no chão e pede para as crianças fazer o mesmo. E ele ensina, vamos orar. E aí ele ensina aquela oração. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Termina falando, o coração de Jesus e Maria estão atentos à voz das suas súplicas. Orai sempre assim. Olha que lindo. Essa é uma oração Vai de embora. reparação. Na segunda vez que ele aparece, ele pergunta, ei, o que vocês estão fazendo? Eles estão brincando, né? Ofereçam sacrifícios. Jesus e Maria têm um olhar de misericórdia para vocês. Ofereçam sacrifícios pelas ofensas e indiferenças que o coração de Jesus e Maria é tratado. Aí até a Lúcia fala, mas que tipo de sacrifício? Ele fala, qualquer sacrifício. Ofereça esse sacrifício, né? Em reparação aos pecados, né? E em súplica pela sua pátria. Aí ele fala, eu sou o anjo de Portugal. Depois, mais uma vez, ele aparece com o cálice do sangue e com a hóstia. Nossa. Ele para, né? Elevado o cálice, a hóstia, deixa flutuando. Pingam gotas de sangue da hóstia naquele cálice. Ele abaixa com as crianças novamente, se prostra por terra e fala, vamos orar. Ele ensina outra oração. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e lhe ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo presente em todos os sacrários da terra, Gente, olha isso. em reparação aos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido. Né? E pelos méritos infinitos do coração santíssimo de Jesus e do Imaculado Coração de Maria, peço reparação aos pobres pecadores, né? Peço a conversão dos pobres pecadores. Então, já lá, e aí ele nesse momento ele oferece a Eucaristia para as crianças, né? Ele fala, comungai esse é o corpo e o sangue de Cristo, amai o Senhor e reparai as ofensas com que ele é ofendido. Naquele momento, ainda Jesus fala, a gente comungou. Ele oferece a Eucaristia para as 3 crianças. Então, mesmo eles sendo muito pequenos, ele já ensina, né, a reparar, a adorar, a reparar e a suplicar. E isso lá em 1917. 1916, essas aparições aqui 16? do anjo e depois foi em 17 antes, verdade. Fátima. Olha só, Ricardo, imagina nos dias de hoje. Quantos sacrilégios, Meu Deus. quantos ultrajes que Nosso Senhor não está sofrendo. Para ter noção, aquelas crianças usavam o rosário todos os dias, com aquela idade. E olha, né, o E uma Senhor missa. veio, né, mostrou as crianças. Ele quer que a gente tenha essa pureza, essa simplicidade, essa inocência. E o sacrifício que nós podemos fazer também é bom falar um pouquinho, mas a gente pensa que tem que fazer grandes. Você já experimentou fazer um sacrifício bem... Olha só, eu fiz uma vez essa experiência, me chamou muita atenção. Você está morrendo de fome, com muita fome. Naquele dia, você chegou, fez seu prato e tal, e está desesperado. Para e reza um Pai Nosso, 3 Ave Maria. Você está morrendo de fome, você não está com qualquer fome, já está salivando. É um sacrifício. Você não vai fazer. A tua vontade do corpo, comer de já rapidinho. dar as colheradas mais grandes que tiver e encher a boca. Não. Você vai parar e vai lutar com aquela fome louca lá e vai rezar demoradamente essas orações. E depois você vai comer. Ou então, você come X de comida no teu almoço, no teu jantar, você vai pôr a metade. Reduz um pouco, né?
Pronto. Os pastorinhos às vezes deixavam de mascar mascar chiclete. chiclete, né? Coisa Olha, Não simples, comia o né? lanchinho. Exato. Comia Então, só metade. tudo é sacrifício. A questão é como eu faço, de que forma que eu ofereço Com que esses... disposição, né? Com que Exato. amor, né? No dia que o anjo ensinou para eles essa primeira oração, meu Deus, eu creio, diz que eles foram para casa assim atordoados. Eles foram o caminho todo sem falar uma palavra. E depois eles ajoelharam no quarto e ficaram rezando até o pai e a mãe mandar dormir. Tamanha a responsabilidade que eles sentiram. Tiveram os coraçõezinhos Tocaram. atravessados, né, de Sim. amor, né? Esse coração de criança, né? Que a gente tem que ter, né? E quer retribuir o amor que ele, né? Imagina ter esse privilégio de ver o anjo, né? Mas tem uma palavra que fala do anjo no diário que eu gosto muito de ouvir, de ler ela. Olha só o que Santa Faustina fala. Aqui. Os anjos, se pudessem invejar, nos invejariam por duas coisas. Primeiro, a recepção da Santa Comunhão. E a segunda, o sofrimento. Olha só o nível... Se encaixa bem, né? Dentro do que a gente está Não falando. se encaixa? O nível das oportunidades que nós temos, até diante dos anjos, eles não recebem a Eucaristia, né? Evidentemente. E o anjo até mostrou, ele levou para as crianças, né? E isso eles invejariam, e Santa Faustina deixou registrado aqui no diário. E esses sofrimentos, pequenas mortificações, grandes também, né? Que não precisa oferecer grandes, né? Pode oferecer também. Mas o Tudo em essencial é reparação. com amor, É o né? amor. Com amor. Desde as pequenas coisas maiores Sim. oferecer com amor, né? Porque Com é amor. como São Francisco falou, o amado não é amado, né? O amor, o amor. Então eu preciso pagar o amor com amor. Com amor. Não tem outro jeito, né? A No diário falava reciprocidade também. que ele fala no diário, que foi Ele muito só bom quer você reciprocidade. ler essa passagem, né, Valéria? Neide, eu não sei se você tem rápido em mãos a passagem de Santa Faustina, o modo como ela se preparava para receber a Eucaristia, as preparações em que ela, no dia, e aí o diário tem uma passagem que várias vezes ela relata como que ela se preparava para a Santa Comunhão, porque às vezes o pessoal que está em casa nos ouvindo fala assim, tá, mas como que eu posso melhorar então a minha intimidade hoje com o Senhor, né? Às vezes eu estou fazendo uma comunhão não bem feita, às vezes eu não estou em estado de graça, né? Preciso retomar a confissão. Como que ela, para se servir de exemplo para nós hoje, se preparava antes da Santa Comunhão? Tem algumas passagens que eu gosto muito. Tem uma aqui no 1804 que fala assim: o momento mais solene da minha vida é aquele em que recebo a Santa Comunhão. Anseio por toda a Santa Comunhão e por elas dou graças à Santíssima Trindade. Olha só. O momento mais solene, solene é solene, né? Quando temos missa solene lá, é maravilhosa, né? Quando vamos à catedral com a missa solene, A gente né? capricha até na roupinha, né? Não é? E ela diz, né, o quanto é para ela solene. E tem uma outra passagem aqui também que eu gosto muito. Ela diz assim, Jesus fala para ela: estás vendo? Abandonei o trono do céu para me unir a ti. O que estás vendo é apenas uma pequena parcela, e a tua alma já desfalece de amor. Como então se espantará o teu coração quando me vires em toda a glória? Quero te dizer que essa vida eterna deve iniciar-se já aqui na terra pela Santa Comunhão. Cada Santa Comunhão te torna mais capaz de conviver com Deus por toda a eternidade. Aí ela responde: assim, pois, meu rei, nada vos peço, embora saiba que podeis me dar tudo. Peço-vos apenas uma coisa: sede pelos séculos o rei do meu coração, e isso me basta. E aí ela vai todo dia ela faz uma oração de renovação da entrega dela e de preparação. Tem dias que ela se prepara, Ricardo, com muita dor. Hoje não me esforço por fazer uma preparação especial. Em nada consigo pensar. Embora sinta muita coisa, anseio pelo momento em que Deus vem ao meu coração e me abandono nos seus braços. Olha Então, só. Santa Faustina, ela é para nós assim um exemplo maravilhoso de uma alma que adora, que repara e que nos ensina a caminhar a cada Santa Comunhão.
Tem uma passagem aqui no Diário, 1824, bem interessante. Ah, sim. E aí a gente vê se a gente está fazendo igual ou não, tem né? mesmo. Aqui, Ai, eu tô ai, com ai. ela. Olha só. Pode falar. Ela diz assim: hoje o meu coração treme de felicidade. Desejo muito que Jesus venha ao meu coração. Será que a gente está se preparando assim a cada Santa Missa? Ou a gente deixa para lembrar de Jesus minutos antes? Meu coração treme de felicidade. Desejo muito. Então, é aquilo que a gente estava falando no início, dessa fome. Ela tinha uma fome pela Eucaristia. Ela queria muito. Desejo muito que Jesus venha ao meu coração. Fiquei com saudade. Ela era de comunhão diária. Como muitos de nós somos, né? Eu separei essa palavra. Olha tão só. forte que é. Fiquei com saudade. Será que nós sentimos saudades do... Vamos supor que eu só vou à missa aos domingos. Ok, já está muito bom. Mas do domingo até o outro domingo, meu coração sente saudade de Jesus? Ou a gente se enfia com tantas coisas, problemas do nosso dia a dia e vai se lembrar minutos antes dele? Porque ele fica pensando em nós, né? Excelente colocação. Ele fica pensando em nós. Olha o que ela fala: fiquei com saudade e meu coração saudoso inflama-se de um amor cada vez mais forte. E essa atitude, como de Santa Faustina, deveria ser para nós. A cada comunhão, o nosso amor deveria crescer. E como é que a gente se enxerga hoje? Será que às vezes a gente recebe sempre com um coração cada vez mais ardente, ou a gente percebe que depois de tantas comunhões a gente permanece da mesma forma? Posso dar outro testemunho agora? Pode. Agora chegou. Esse ano eu queria fazer uma quaresma, né, mais forte. Assim, agora quero fazer uma coisa assim, bem feita mesmo, né? Aí, um pouco antes do começo da quaresma, eu estava na Santa Missa, recebi a Santa Comunhão, e me veio um peso. Eu falei assim: nossa, Jesus, será que eu podia receber você mesmo no meu coração? Porque os anjos invejam a gente, porque nós temos a graça de receber Jesus. Sim. Né? Nós viramos um sacrário. Exatamente. Jesus está dentro de nós, né? Um sacrário. Aí eu fiquei imaginando, eu fiz uma metáfora na minha mente, né, no meu coração, que eu imaginei Jesus chegando numa casa toda cheia, entulhada de coisa, encaixotada, sabe casa de acumuladores? Aí eu fiquei imaginando Jesus tentando achar um cantinho, falei assim: onde que eu vou ficar aqui, né? Ah, já achei um cantinho aqui, viu, minha filha? E aquilo ficou pesado no meu coração. Aí eu falei: nossa, né? Assim, não é questão de você receber em pecado mortal, né? Nem. Eu falei assim, não era esse peso da consciência, era como que o meu coração realmente está. Relaxamento, né? É o barulho, a bagunça. Aí, logo depois, cheguei para fazer minha adoração naquela semana. Eu entrei na capela, começou uma chuva muito forte, muito forte. E aí começou a pingar dentro da capela. Aí eu olhei para Jesus, né? Eu falei assim: nossa, Jesus, né? Assim, você podia ter um lugarzinho assim, então um pouquinho mais arrumadinho, né? Eu falei assim: logo a gente vai ter uma capela linda lá embaixo. Aí ele olhou para mim e falou assim: eu não estou preocupado com a estrutura física, eu estou preocupada com o seu coração. O que tem aí dentro? Esse é o templo Quantas verdadeiro. goteiras tem aí dentro? Aí eu lembrei das caixinhas entulhadas, né? Aí foi assim, pontual. Jesus colocou assim: você precisa fazer uma limpeza. E não é uma limpeza, não é reforma. Porque quando a gente vai receber uma visita, a gente não dá uma arrumada na casa, esconde a bagunça. Esconde tudo, né? coisa feia. Deixa o ambiente agradável para receber a visita. E às vezes a gente recebe Jesus de que forma? Só dando Com uma o coraçãozinho todo entulhadinho. Não é? Então ele falou assim: você precisa fazer uma reforma bruta. Põe tudo para fora, meu filho. Uma Põe faxina olha brava. só, que não precisa. põe tudo pra tudo fora. para fora. Aí entra, gente, uns pecadinhos, né? Aquelas coisinhas. Os pecadinhos de estimação. Rancores, raivas, ódios, sentimentos, mágoas, isso tudo tem que ficar fora. Devolve, assim, põe tudo para fora, tampa esse buraco onde essas coisas entram e só devolve aquilo que realmente é bom. Eu lembrei de uma passagem, Valéria, não querendo te cortar, desculpa, de um livro que eu li há pouco tempo, que falava assim, que quando o nosso coração arde de amor por Jesus,
Ele se incendeia com fogo divino, né? A gente pensar assim, o que acontece numa casa que pega fogo? Se a sua casa pegasse fogo hoje, Valéria, o que seria? A primeira coisa que você faria, você queria tirar todas as mobílias correndo para não perder, não é? Aham. Quando o fogo divino do coração de Jesus arde o nosso coração e ele incendeia o nosso coração, tem que tirar tudo para fora. Igual uma casa pegando fogo. O fogo dele vai consumir tudo. Então é isso, exatamente isso que você estava colocando. Precisava tirar tudo para fora. Para colocar, assim, fica só o que é bom. Assim, a gente não reza, Jesus manso e humilde de coração, fazer o nosso coração semelhante ao vosso. Como é que o meu coração vai ser semelhante de Jesus? Se esvaziar, né? Com essas caixinhas aqui. Com essas caixinhas, tudo empilhadinha lá, assim, né? Não tem como. E aí assim, só para fechar, para tampar esse buraquinho, para não deixar essas coisas mais entrarem, é o tripé agora, assim, básico. A Eucaristia na Santa Missa, a adoração e oração. Que daí você meio que blinda o seu telhadinho para não deixar isso daí entrar. Porque quanto mais próximo de Jesus vai estar, quanto mais íntimo você está dele, mais você vai se afastando dessas coisas. Porque não adianta a faxina se a gente deixar tudo de novo. Né? Fala assim, aí vou lá, reforma a casa e o telhado não arrumei. Vai chover, vai fazer tudo, vai bagunçar tudo de novo. Sim. Então, assim, mas é basicamente tá gostoso, isso. Né? Mas nosso tempinho já está acabando. Nossa, já? Foi bem rápido. Mas só para finalizar, Neide, uma última pergunta, eu queria ouvir a sua colocação final. A gente falou assim de criar essa intimidade. Para ter intimidade tem que ter presença. Eu preciso querer estar com ele, não é? Sim. Por exemplo, eu não posso criar uma intimidade com alguém de 500 quilômetros longe e ir querendo visitá-lo, né? Sim. O que você diria para as pessoas que estão nos ouvindo, para a gente encerrar esse momento? As pessoas que ficaram desejosas de criar essa intimidade com o Senhor no Santíssimo Sacramento, né? Estar mais próximo dele, visitá-lo no sacrário, recebê-lo na Santa Comunhão com uma alma mais pura, com um amor mais verdadeiro. O que você fecharia assim como conselho, como coordenadora, fundadora de um apostolado que ganha o nome de apostolado eucarístico, né? O que nós temos que fazer para ser almas eucarísticas? Como grandes santos ao longo da história da igreja foram, né? Como Santa Faustina, o Beato Carlo Acutis e tantos santos ao longo da igreja que tinham uma intimidade especial com Jesus na Eucaristia. Como ser uma alma eucarística nos dias de hoje? Acho que você mesmo respondeu, né? Tudo isso que você disse, esse desejo de buscar o Senhor, né? Primeiro, espero que o nosso podcast esteja incendiando o teu coração para ir se encontrar com essa pessoa que está na Eucaristia, né? Jesus é uma pessoa. A primeira coisa é você se dispor, né, Ricardo? Eu quero me encontrar com Jesus, eu quero conhecer minha fé, eu quero acreditar mais, né? E aí, depois dessa disposição, você realmente dá o passo, né? E eu fico sempre pensando assim, sem a minha decisão, nada vai acontecer. Eu posso ler os melhores livros, eu posso ir em todas as missas, né? Mas se eu não tiver uma decisão firme, sincera, né, nada vai mudar. A gente vai passar. Eu me lembrei uma vez que nós fomos lá para o Nordeste. O Francisco era bem pequenininho. E nós fomos bem no centro, né? Bem no centro da cidade lá. E Natal, né? E aí o Mauro foi com os dois fazer alguma coisa ali naquele centro e eu falei, então eu vou visitar Jesus aqui, tinha uma igreja, né? E naquele dia eu cheguei lá e fui bem lá na frente, olhei o sacrário e falei assim para ele, nossa, não tenho nada para falar para o Senhor, mas eu fico pensando, né? Do jeito que o Senhor está lá em Maringá, o Senhor está aqui em Natal, né? Eu estou lá embaixo do mapa e essa cidade está lá em cima. E aquele dia me veio E o Francisco pegou e deitou. Ele era bem pequeno, eu tinha uns 3 anos. Ele deitou a cabecinha no meu colo. E eu fiquei assim, fazendo essa prece para o Senhor, que era dizendo, não tenho nada para falar, né? E, de repente, o Francisco começou a cantar. Seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Falei... comecei a chorar. Não precisa falar nada, né? Só me amar.
Sabe? Então, mas o que aconteceu? Enquanto o Mauro foi resolver alguma coisa, eu fui à igreja. Então, quer dizer, se você não for, não tem como você fazer uma experiência com Deus. Se você não quiser, se você não buscar sinceramente, Ricardo, Ter essa fome dele, né? a gente pode falar 1 milhão de coisas aqui, porque regrinhas, tabelinhas, não vai funcionar. Tem na matemática, né? Não é. Então, eu quero muito crescer na intimidade com Jesus. Eu quero. Essa é a minha fala. Essa é a sua fala. Essa deve ser a nossa fala. Eu quero. Né? E qual é os meios? A igreja está aberta o dia inteirinho. Você não é ainda uma pessoa que busca? Não é um adorador? Então, vai agora, depois que você ouvir, vai lá na igreja e fala, Jesus, eu ainda não sou. Senhor, passei esses anos todos da minha vida nem aí com nada. Eu não sou, mas eu tô aqui, né? Mas agora eu vim. Agora eu quero. Senhor, me ajuda. Por onde? Ricardo, Deus vai dar todos os meios para essa alma que quer. Esse podcast já é um convite de Deus, Amém. né? Para a pessoa já estar mudando, indo buscar Ele, né? Porque a gente não sabe quanto tempo de vida a gente tem. Né? Isso o Senhor é pode bem nos importante. chamar a qualquer hora, né? E a gente vai esperar o quê? Alguém bater na porta da nossa casa? Não vai Olha acontecer o casal isso. de namorados de Cambé. Que aconteceu ontem, vamos dizer assim. Né? Eles imaginavam que naquela idade, na flor da idade, eles seriam chamados para ir para a eternidade? É o que Santa Teresinha fala, né? Para amar-te neste mundo não tenho nada mais que hoje. Exatamente. Então, primeiro, o conselho é só esse. Queira e dá um passo. Né? Vai lá falar com o Senhor. Qual é a tua igreja? Qual é a tua paróquia? Vai lá, o sacrário está lá. E já começa entrando, pondo os 2 joelhos no chão para saudar o Senhor, com toda a dignidade. E se eu não tiver paróquia? Se eu estiver afastado da igreja? E se eu nunca cheguei perto de um ostensório? Jesus está me esperando, Neide? Com certeza. Está mais ainda, porque ele diz para Santa Faustina que o pecador pode estar vermelho como escarlate de pecados. O pior pecador, nos nossos olhos, um assassino, né? Uma pessoa que cometeu as piores atrocidades com a vida do outro, né? Que blasfema contra a igreja, contra Deus, contra a existência de Deus, um ateu que não crê. Se o ateu hoje falar, eu quero ver se esse Deus aí dos cristãos, dos católicos é verdade, eu garanto, Ricardo, porque a palavra é muito clara, né? Pode procurar o Senhor, que Ele vai estar lá te esperando. Eu fiz uma experiência com um ateu, uma vez. Olha, eu lembrei disso nesse minuto. Eu fui lá, era no Espírito Santo, e um amigo aqui pediu para mim, Neide, vai você e o Mauro visitar esse amigo, ele tem um restaurante, e é uma comida muito boa, e enfim, nós fomos. E como o amigo era, né, assim, muito amigo da esposa do dono do restaurante, então falou de nós, né? Alguma coisa, não sei o que ele falou, mas ele falou alguma coisa. E quando nós chegamos lá, ela veio nos receber, a esposa, né? E ele ficou logo atrás. Daí ele olhou, a hora que nós chegamos assim, ele falou assim, vocês que, né, são de Maringá e tal. Aí ele olhou bem para mim e falou assim, você já viu um ateu na tua frente? Assim, olho no olho. E ele era um mestre da cozinha. Ele já foi para a eternidade, nesses tempos agora. E aí eu falei assim, o senhor não é ateu. Deus é seu pai. Eu falei para ele. Aí ele ficou assim, ele falou, não, eu sou ateu. Tá bom. Nós ficamos, aí ele, olha, fica à vontade, né, super educado e tal. No final de tudo, eu falei, Senhor, o que é para me fazer aqui? Porque o senhor não me trouxe num restaurante com essa conotação dele me receber na porta daquela forma, né? E aí, no final, ela estava conosco e foi nos acompanhando assim, ele estava com os amigos numa mesa, e ele se levantou da mesa e veio devagarzinho, né, próximo de nós, e ficou desse meio, né, ressabiado e tal, ela conversando com a gente. Aí a gente foi se despedir e deu a mão. Então, boa noite.
Eu falei, não, a mão não. Um abraço, quero dar um abraço no senhor. A gente ficou, acho que uns 5 minutos abraçado. Nossa. Eu vou te falar de todo o meu coração. Maura é testemunha, porque eu não estava sozinha. Nós ficamos 5 minutos abraçados. Ele não queria soltar e eu também não. Era um senhor de cabeça branca. E a esposa e o Mauro ficaram ali naquela cena. O que é isso? Ricardo, nós não falamos nada. Eu não falei nada. Mas eu tenho certeza absoluta que naquela noite o Senhor abraçou aquele homem como ele nunca tinha sido abraçado. Mas abraçou mesmo, sabe? E ele falou assim, depois do abraço, ele falou, se eu souber que vocês voltaram para cá e não passaram aqui, eu vou ficar muito magoado e machucado com vocês. Olha só. Sabe? Então, a Eucaristia, ela deve refletir em nós. Eu não estou dizendo, tá, gente, que eu sou, então... Não, mas assim, a Eucaristia deve produzir frutos em nós, a ponto de o outro sentir, ele pode não saber nada, não entender nada do que está acontecendo, mas o próprio Senhor vai fazer. Aquele abraço foi um abraço de Deus. Ele experimentou o amor de Deus. Ele experimentou que Deus é pai dele também, sim. E que naquela noite ele esteve lá na casa dele, naquele lugar lindo, maravilhoso, a melhor comida que eu comi. Ele tinha uma parede de prêmios que ele ganhou. Então, era uma pessoa, né? Graduada. Graduada, né? Que nem fala lá o nosso amigo. Mas, assim, fez uma experiência do Senhor. E a Eucaristia, Ricardo, ela tem que produzir isso em nós. A gente não pode ser um adorador, né? Uma alma de missa diária e não fazer diferença em nada e nem na vida de ninguém. Porque ele está vivo. Ele é uma pessoa viva que nós recebemos. Verdadeiramente a minha carne, verdadeiramente o meu sangue. Então, isso tem que transformar a nossa vida. Sim. Mas não se apavora, não. Você está lá atrás, vamos dizer, ainda nem acredita na Eucaristia, agora é o momento. Olha aí a fala do Papa Francisco. O céu está aberto nesse tempo da igreja, no mundo inteiro, para que nós sejamos íntimos de Jesus na Eucaristia. Para que possamos ser realmente adoradores, como Jesus falou para a samaritana. Iluminar a nós e iluminar os outros, né? Exato. Com a sua graça, a sua presença. Valéria, o que você teria assim para fechar, para dizer para os nossos amigos de casa? Para fechar, eu falo assim que quando eu cheguei no apostolado, que eu estava ali conhecendo todo esse universo grandioso do amor de Deus, eu ficava assim, quando eu comecei a adorar, eu ficava assim até perdida, lógico, no começo, né? E aí me falaram para ler, e assim, eu tinha receio, vergonha de Jesus, de ser uma alma, né, de ser pecadora, e, né, eu falei assim, olha, eu aqui tão miserável, tão nada, né? E aí falaram para eu ler o trecho do 1485, se eu não me engano, que é o diálogo da alma pecadora com Deus. Maravilhoso. Eu li e reli, e continuo lendo e relendo. Eu falei assim, se vocês quiserem, tem lá no nosso Instagram. Até ele é compridinho, está em várias postagens, porque ele é um pouco longo. Na Divulga internet, aí mesmo, nosso Instagram. na internet também você vai achar. Assim, se você ficar bem curioso, compre o livro do Diário de Santa Faustina. Muito bem. Que assim, você vai ver, assim, conhecer um pouco, você consegue se Você vê aprofundar Deus mais. falando na primeira pessoa, né? É. E fala mesmo. E não tem, assim, a gente fala que, assim, às vezes, nós estamos buscando o caminho da santidade, né? Eu falo assim, que pretenciosa, né? Como você ser de santos como Pai do céu. Não é? Eu falo assim, não é pretensão. Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer. É o que ele nos pede. Não é? Eu falo assim, e a melhor forma de trilhar esse caminho é essa intimidade profunda com ele na Eucaristia e na adoração. E ninguém é tão atrasado que não dê tempo de Não, recuperar. olha E ninguém aqui, é tão eu falo assim, adiantado que não possa ainda alcançar mais, né? Isso mesmo. Eu falo assim, isso não é só para os santos. Isso é uma coisa. Não, isso não é para Não é mim. distante, Não, né? não é. É para todo mundo. Todos somos chamados à santidade. Todos. Né?
né? E tem uma passagem que ele fala no diário que ele não coloca guardas, né? Ah, e essa passagem Então todo eu mundo queria pode achar. gratuitamente É, chegar lá, verdade. não tem ninguém impedindo, né? Chegar Um no rei que não sacrário. tem e guardas, levar- né? Exatamente. Então, Não tem. Priscila. Eu quero ler um parágrafo do nosso Catecismo da Igreja Católica que fala sobre a adoração. A adoração é a primeira atitude do homem que se reconhece criatura diante de seu Criador. Exalta a grandeza do Senhor que nos fez e a onipotência do Senhor que nos liberta do mal. É prosternação do espírito diante do Rei da Glória e o silêncio respeitoso diante de Deus, sempre maior. A adoração do Deus 3 vezes santo e sumamente amável nos enche de humildade e dá garantia às nossas súplicas. Maravilhoso você citar o catecismo, hein? Olha que clareza com que fala a nossa igreja. Sim. Eu queria encerrar, a gente falou bastante, né, dos santos, fechar com uma frase final de um doutor da igreja, Santo Afonso de Ligório. Ficais certos de que todos os instantes de vossa vida, o tempo que passardes diante do divino sacramento, será o que vos dará mais força durante a vida, mais consolo na hora da morte e durante a eternidade. E seremos mais recompensados por 15 minutos de adoração na presença de Jesus sacramentado do que em todos os outros exercícios espirituais realizados durante o nosso dia. 15 minutos de adoração vale mais do que todo o meu esforço em outras orações durante o nosso dia. Sabe que Jesus falou isso a irmã Brígida McKenna? Olha só. No livro, aquele livro que eu falei, ele fala isso para ela. Todos os livros que você lê não tem sentido nenhum diante de 15 minutos, 10 minutos que você passa comigo diante do Santíssimo. Porque é ele mesmo ali. É né? ele mesmo, Mas não tem ele jeito. que está formando a Você alma. fala assim, você Perfeito. lê, tá acompanhando a experiência de outra pessoa, mas você viver Isso é aquilo, necessário. a sua experiência pessoal, é aí que vem o crescimento realmente. Aí me passou na cabeça, talvez alguém esteja falando assim, mas eu não tenho tempo. Que seja 5 minutos do seu dia. Todo mundo tem 5 Santa minutos. Faustina tinha um Mas minuto na vamos lá, porta da todo mundo capela. tem 5 minutinhos, não tem pelo menos? E aí você começa crescendo. Não é, quando a Comece gente- com poucos pequenos propósitos, né? O que você quer? Você quer carimbar mais céu na sua vida ou quer carimbar mais mundo na sua vida? É uma opção que nós temos que fazer. Ou a gente quer passar a eternidade no céu com o Senhor, ou a gente quer passar em outros lugares. Porque nós somos eternos. E nós vamos para algum lugar. Eu quero ir para o céu. Eu também. Então, se você, meu irmão, que está nos ouvindo, quer ir para o céu, então trata de se ajeitar nas suas agendas aí e procurar o Senhor. Porque no céu é lugar para quem amou a Deus. Né? É Se uma eu não continuidade. escolho amar aqui, por que eu vou querer ir para o céu? Fazer o que lá, né? É uma Ó, continuidade. Ricardo, né? o que está aqui no Diário de Santa Faustina, ele diz para ela, aquela que eu li, fala, a adoração aqui, a busca da intimidade com Jesus na terra, é a continuidade na eternidade. Se você nunca buscou ele aqui, por que você vai passar a sua eternidade com ele? E para fechar o momento, é incrível essa fala aí, porque assim, quando a gente está diante de Jesus, ali no sacrário, a gente está unindo o nosso tempo com a eternidade. A eternidade está junto com o nosso tempo, porque ele está na eternidade, ele está ali, então a gente está unindo as duas coisas. Isso é incrível, né? Não é? Isso é misterioso, né? É a fé, É o né? mistério É da o mistério fé. da fé. A Eucaristia é o mistério da fé. Toda Santa Missa, ele fala depois da transubstanciação. Eis o mistério da fé. Então, tenhamos fé, gente. O que é mais importante do que a sua salvação eterna? O que é mais importante? Tudo isso vai ficar, os seus palácios, os seus carros, sabe? O Padre Chiquinho, sabe o que ele falava? Eu É o lembrei agora. evangelho Ele- de hoje. Também, verdade. Onde Você a está ferrugem- onde está o tesouro, Onde está o seu tesouro? bem. seu coração, coração. perfeito. O Padre Chiquinho falava, filha, quando morria alguém, autoridade lá, né, na televisão, ele falava assim, veja se tá puxando, o caixão está puxando os prédios, os carros, o cofre. Não está puxando nada, está indo sozinho. Só o caixão. O que nós queremos? Nós estamos de passagem. A nossa vida de verdade é na eternidade. E se a gente não trabalhar agora, se a gente não tomar uma decisão agora, pode não dar tempo. Isso. Gente, queria mais uma vez agradecer a sua presença. Meninas, obrigado pela participação mais uma vez. Estão Obrigada novamente pelo- convidadas. Obrigada pelo convite. Isso aí. Pessoal, obrigado você que esteve em casa, escutando aí, não sei da onde, do trabalho, de casa, enfim, da rua. Obrigado pela paciência, por ter mais uma vez aceitado a nossa companhia aí junto com você.
e te convidamos para o próximo podcast. Lembrando que espero que tenha ficado assim no seu coração esse desejo vivo de buscar o Senhor, de estar com Ele na sua presença, presente no Santíssimo Sacramento. Até a próxima, se Deus quiser. Jesus, eu confio em em vós.